bom dia. Nosso objetivo nessa aula de hoje é estudar, revisar, né, o conceito de função entre conjuntos, tá? E a partir de uma função definir outros tipos de conjuntos, ou seja, dar uma maneira de você construir novos conjuntos usando o conceito de função. Tá? Então nós vamos revisar a função e depois revisar conceitos de conjuntos que você constrói a partir das funções, tá? Principalmente conjunto imagem e imagem inversa ou pré-imagem, que são equivalentes. Tá? Isso vai nos dar vários exemplos de construções que a gente pode fazer com conjuntos, e aí essas construções têm propriedades. Tá? E a gente vai precisar demonstrar cada uma dessas propriedades, e isso vai nos dar muitas possibilidades de fazer demonstrações. Né? Então a gente vai conseguir dar exemplos de demonstrações, estudar as demonstrações com base nos tipos de construções entre conjuntos que a gente vai ver aqui com as funções, certo? Então, deixa eu começar aqui, né? Então, uma função, né? Segundo essa abordagem ingênua da teoria, né? Uma função é uma relação entre um conjunto A, que você vai chamar de domínio, e um conjunto B, que você vai chamar de contradomínio, que a cada elemento do conjunto A associa um único elemento de B. Né? Então, vou fazer um desenho aqui. Né? Vamos tentar não complicar muito o desenho para só fixar bem o conceito. Né? Então, você tem aqui um conjunto A com 4 elementos. Aqui você tem um conjunto B com 3 elementos. Tá? E você tem uma função f entre esses conjuntos. Né? Então, a cada elemento do domínio, ela vai associar um elemento no contradomínio. Pode ser alguma coisa dessa forma aqui. Tá? Eventualmente, você pode ter dois elementos diferentes do domínio que associam ao mesmo elemento no contradomínio, que é o que está acontecendo com esses dois caras aqui. Esse elemento e esse elemento, eles são levados no mesmo. Tá? Poderia ocorrer de ter algum elemento no contradomínio que não está associado a ninguém. Tá? Isso pode acontecer. Mas isso não vai acontecer no domínio. Tá? No domínio, todo elemento do domínio está associado a alguém. Por isso que ele fala que a cada elemento de A, né, A é o domínio, associa um único elemento de B. Então não vai acontecer de um mesmo elemento de A estar associado a dois elementos em B. Isso não acontece, porque aqui o elemento é único. Né? Tá? E também não fica ninguém no A sem estar associado. Então no domínio, todo mundo está associado a alguém, e no contradomínio pode ser que tenha alguém que não está associado. Ok? Então a gente vai ver propriedades desses conceitos e também depois a gente vai ver construções de novos conjuntos a partir de funções. Né? Então, se essa situação aqui, né, de você ter dois elementos diferentes que são levados no mesmo, né, se isso nunca ocorrer, então você fala que a função é injetora, né, ou seja, se ela levar em elementos iguais lá no contradomínio, então é porque aqui no domínio esses elementos A e B também têm que ser iguais. Tá? Isso aqui tem que acontecer para qualquer A e B. Tá? Esqueci de escrever aqui, mas a gente coloca isso aqui para quaisquer A, B no domínio. Né? A é o domínio. Certo? Então, numa função injetora, vai acontecer algo desse tipo aqui. Tá? Aqui está o A, aqui está o B, aqui está a função f, né? E esse elemento vai ser levado nesse, esse aqui pode ser levado nesse e esse outro levado aqui. Tá? Não vai acontecer de dois elementos distintos serem levados do mesmo elemento aqui, como a gente viu lá em cima, lá que eles eram levados. Né? E pode ocorrer de ter elementos no contradomínio que não estão relacionados a ninguém. Tá? Isso pode acontecer. Mas no domínio ele sempre está relacionado a alguém. Tá? Mas se acontecer de os elementos lá do contradomínio forem iguais, né, é porque no domínio eles também são iguais. Ou seja, nunca vai acontecer de você ter elementos diferentes do domínio sendo levado em elementos iguais no contradomínio.
Aí isso é uma função injetora. Então, a função é sobrejetora quando isso aqui não acontece, né? Você tem um elemento que não está relacionado a ninguém. Então, uma função sobrejetora, o desenho seria mais ou menos assim. Né? Eu tenho aqui A e B. Né? Tenho aqui alguns elementos. Tá? De novo, tem uma função daqui para cá. Né? Só que ninguém do contradomínio fica de fora da relação. Sempre vai ter algum elemento do domínio que vai levar em um elemento do contradomínio. Ou seja, não vai ter nenhum elemento aqui no contradomínio que fique de fora da relação. Tá? Vocês podem ver que essa função não é injetora, porque eu vou pegar, por exemplo, aqui, né? Tem vários elementos, né? Mas, por exemplo, esses dois aqui são levados no mesmo elemento lá no contradomínio, né? Ele é levado aqui e esse outro é levado aqui. O desenho está meio... Não, desculpa, pessoal, não é aquele ali, né? Espera aí, vamos corrigir o desenho aqui. São esses dois aqui, né? Esse... Só um pouquinho. Esse e esse aqui, né? Isso. Esses dois são levados do mesmo elemento lá, né? Esse aqui é levado aqui e esse aqui também é levado aqui, tá? Tem outros também que vocês podem achar na figura aí, né? Que são levados, por exemplo, esse, né? Esse e esses também são levados no mesmo elemento aqui, né? Então, vocês podem encontrar vários elementos aí que são levados no mesmo, né? Então, essa função não é injetora, mas ela é sobrejetora, tá? Porque não tem ninguém aqui no contradomínio que fique de fora da relação. Então, ela é sobrejetora, tá? Então, vamos ver agora algumas construções, ou seja, como você constrói novos conjuntos usando funções, tá? Então, aqui é o seguinte, o conjunto imagem, por exemplo, né? Então, você vai pegar uma função, né, com domínio A contra domínio B, vai pegar um subconjunto de A, tá? E você vai definir a imagem do conjunto C pela função f. Né? Então, o nome desse conjunto que você definiu aqui, né, é imagem de C pela função f. Tá? Seria o nome desse conjunto que você criou. Ok? Qual seria uma figura para ilustrar esse conceito? Então, de novo, né, você está aqui com a tua função f, né, de um conjunto A para um conjunto B, né? Você pegou aqui em A, pegou algum subconjunto C aqui. Então, isso aqui é um C contido em A. Aqui está a função f. Né? Você aplica a função f em todos os elementos de C. Esse resultado cai aqui em B. Né? E aonde esses conjuntos caírem, isso é a imagem do conjunto C pela função f. Tá? Então, esse conjunto que está aqui é a imagem do conjunto C pela função f, é esse conjunto aqui. Acho que essa flecha complicou um pouco, certo? Mas esse conjunto que está aqui, ele é a imagem do C. Né? Eu pego todos os pontos de C e aplico a função f e vai cair nesse conjunto aqui. Tá? Então, são todos aqueles elementos y em B, tal que y é igual a f de C para algum C no conjunto C. Ou seja, eu tenho algum C aqui, eu tenho um elemento C aqui, e aqui eu vou ter um elemento y. Tá? E a função vai levar C no y. Certo? Faz isso com todos os elementos aqui do conjunto C, você vai obter um subconjunto aqui do B, que é chamado imagem do conjunto C pela função f. Se aqui no lugar do C você colocar todo o domínio A, aí você tem a imagem da própria função f. Tá? Então, a imagem do conjunto A,
ou seja, a imagem de todo o domínio, é chamado de imagem da função f também. Nos exemplos, na aula de exercício, a gente pode discutir mais essas questões, tá? Na aula síncrona. Né? A pré-imagem é uma espécie de dual, né? Ou é o contrário da imagem. Então, agora você vai pegar um subconjunto do contradomínio e vai formar a pré-imagem, que são aqueles elementos do domínio que estão relacionados com algum elemento do D que você escolheu aqui no contradomínio. Tá? Então, você está aqui com uma função também de A para B. Aqui está a tua função f. Agora, você pegou um conjunto D aqui no contradomínio, né? E aí você vai escolher lá no domínio todos os elementos do domínio que, quando você aplica a função, ele cai num elemento aqui de D. Tá? Então, esse aqui é o subconjunto D que você escolheu no contradomínio. Tá? Então, essa pré-imagem vai dar um conjunto aqui assim. Tá? Então, esse aqui é a pré-imagem de D. São todos os elementos do domínio que, quando eu aplicar a função, ele vai cair dentro do D. Tá? Esse é o conjunto pré-imagem. Um outro conjunto que você pode formar com o conceito de funções é o conjunto de todas as funções. Tá? Então, é o conjunto fun xy, né? Fun xy é igual ao conjunto de todas as funções de x para y, ou, que é a mesma maneira, equivalente, né, as funções com domínio x e contra domínio y. Ok? Então, esse é o conjunto de todas as funções. Né? O que a gente já tinha argumentado numa das aulas, mas talvez valha a pena ressaltar, é que quando você pega, né, todas as funções de x para y, né, então quer dizer que a cada elemento de x você tem todas as possibilidades de associar um elemento em y. Né? Então você faz isso para cada elemento de x. Então, para cada elemento que você pega em x, você tem todas as possibilidades em y para associar, para criar uma função. Pega um outro elemento, todas as possibilidades. Tá? Então, a cardinalidade do conjunto das funções de x para y é igual à cardinalidade de y elevado à cardinalidade de x. Tá? A gente discutiu esse conceito, essa ideia, no nosso último momento síncrono, mas a gente pode revisar esse conceito também nas próximas aulas. Tá? Mas é algo interessante, então as pessoas costumam denotar esse conjunto, né, que é o conjunto de todas as funções, com y elevado a x. Tá? Isso aqui é uma notação. Uma notação para o conjunto de todas as funções, e o motivo da notação é essa relação aqui. Tá? Porque cada escolha que eu fizer, para cada elemento de x, eu tenho todos os elementos de y como escolha. Assim eu faço com todos, então eu tenho essa relação entre as cardinalidades. Então, o que a gente viu é que você pode, a partir de alguns conjuntos conhecidos, construir novos conjuntos. Tá? O que a gente pode fazer? Você pode fazer a reunião. Então, se você tem dois conjuntos, você pode fazer a reunião, você pode fazer a intersecção, você pode fazer o conjunto das partes, você pode formar um conjunto que tem o A e o B como elementos, também você pode fazer isso. Né? São coisas que você pode criar com conjuntos. Tá? E você pode criar também o conjunto de todas as funções de A para B, que a gente também chama de B
elevado a A, né? A gente acabou de explicar ali em cima por que essa notação B elevado a A. Certo? São operações, ou seja, dados dois conjuntos, você pode criar novos conjuntos. Tá? E aí você pode se perguntar quais são as propriedades, como que essas diferentes construções de conjuntos se relacionam. Tá? E cada coisa que você for afirmar, cada relação que você for trazer entre esses elementos, vai precisar de uma demonstração. Certo? E aí que chega o nosso ponto do nosso curso, né? Porque a gente quer aprender a fazer demonstrações nesse curso. E agora a gente tem os personagens das nossas demonstrações, a gente tem os ingredientes para as demonstrações, porque a gente tem os elementos da demonstração, que vão ser os conjuntos, e as operações entre conjuntos, que a gente vai querer provar certas propriedades naturais dessas operações. Tá? E isso vai nos dar a possibilidade de fazer vários exemplos interessantes de demonstrações. Tá? Além disso, se você tiver uma função, né, de A para B, a gente acabou de ver na aula de hoje, né, se você tem um subconjunto C, né, para cada subconjunto C em A, você pode criar o conjunto imagem, foi o que a gente viu hoje, né? Tá? A imagem. E para cada subconjunto D do contradomínio, você pode formar a imagem inversa ou pré-imagem. Então, esse aqui embaixo é a pré-imagem. Certo? E aí você tem todas essas operações com conjuntos e você pode se perguntar como elas se relacionam. Né? E cada relação que você for estabelecer, cada afirmação que você fizer sobre como todas essas coisas se relacionam, vão precisar de uma demonstração. Então, para cada coisa que você afirmar aqui, você vai ter que demonstrar. E aí a gente tem vários exemplos interessantes de demonstrações, né? Como que a imagem se relaciona com a intersecção, com a reunião, como que eu consigo construir uma nova função envolvendo o conjunto das partes, né? Como que a cardinalidade ou as propriedades do conjunto de funções se relacionam com o conjunto do par, né? Aqui é um conjunto de par, né? Formado por dois elementos. Um elemento é o conjunto A e o outro é o conjunto B. Então, muitas perguntas podem ser feitas aqui. Cada afirmação que você fizer aqui vai precisar de uma demonstração. Tá? Então, com isso, a gente tem exemplos de várias demonstrações que podem ser feitas e a gente vai usar esses conceitos todos ao longo de todo o curso, tá? Com várias situações para a gente demonstrar. Durante a aula síncrona que a gente vai ter nessa semana, a gente vai discutir mais essas questões, fazer exercícios, trabalhar mais com esses conceitos, tirar as dúvidas de vocês, né? E discutir as ideias que estão aqui por trás dessas operações que você pode fazer com conjuntos e as maneiras de criar novos conjuntos. Ok? Então, nessa semana que vai começar agora, a gente vai fazer exercícios, exemplos e tirar as dúvidas de vocês com essas questões. É isso aí, pessoal. Até a próxima.